Oi, gente! Hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas e eu quero que vocês copiem toda a explicação no caderno, porque a explicação do livro não está igual à minha, né, gente? Vocês já sabem disso. Então vamos copiar, vamos trabalhar, porque quando a gente copia, a gente também treina a nossa mente, ok? Então eu vou explicar, vou fazer tudo que eu faria no quadro, vou colocar vários exemplos, vou explicar passo a passo. Eu sei que é difícil estudar online, eu sei que tá complicado para todo mundo, tá complicado para mim, tá complicado para vocês, mas juntos nós vamos nos ajudar, ok, gente? Então vamos lá? Vamos à obra, me acompanha aí, hein, galera? Então, gente, como eu já tinha falado para vocês, hoje nós vamos estudar as orações subordinadas adjetivas, tá? O dever do livro vai ser da página 50 até a página 54. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas se dividem em duas, restritivas e explicativas, tá? São só duas classificações aí e ela é muito facinho, vocês vão pegar rapidinho. Então, vamos lá. As orações subordinadas adjetivas, elas têm função de adjetivo. O próprio nome já fala. Oração subordinada de adjetiva, ela tem valor de adjetivo dentro da frase, tá? E como que a gente vai saber aonde está o conectivo? Na oração subordinada substantiva, era aquela conjunção integrante, o que e o se. Lembram disso? Aqui, o conectivo vão ser os pronomes relativos, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, função de adjetivo, sempre iniciado por um pronome relativo. Por isso que eu passei a aula para vocês semana passada sobre pronome relativo, tá, gente? Então, ó, copiem esse esqueminha aí também, tá? No caderno de vocês. Então, vamos lá. Agora eu vou explicar aqui com uma frase. Então, vamos lá. Ele é um menino estudioso, tá? Então, tem aqui uma frase. Essa frase, vou pegar aqui, ela é uma frase que é um período simples. Vamos relembrar aí o que é um período simples? Uma frase de período simples é a frase que só tem um verbo, né? Ele é um menino estudioso. Período simples. Então, eu posso ver aqui que o meu adjetivo é o estudioso. Deixa eu trocar a cor aqui da caneta. Que o meu adjetivo é estudioso. Estudioso, ele está se referindo ao termo antecedente, que é o substantivo menino. Faça uma setinha aí também no de vocês. Então, o adjetivo estudioso se refere ao termo antecedente, que é o menino. Então, na frase aqui, tá, de período simples, que só tem um verbo, eu tenho uma frase comum com um adjetivo. Passando para a oração subordinada, eu já sei que todas as frases de oração subordinada, ela tem que ser período composto. Ela tem que ter dois verbos, dois ou mais verbos. E eu vou ter também um pronome relativo para iniciar a minha oração. Então, eu coloquei aqui, ó, ele é um menino que estuda. Então, olha só, o meu adjetivo estudioso, ele se transformou em um verbo junto com um pronome relativo. Eu até escrevi aqui, ó, estuda, vem do verbo estudar, verbo, e o que é um pronome relativo. Que estuda, vou até marcar aqui, ó, que estuda é o termo que está se referindo a quem vem antes, que é o meu termo antecedente, menino, tá? Só que aqui eu tenho dois verbos. Eu tenho o e tenho o estuda. Então, quando eu tenho dois verbos na mesma frase, eu tenho um período composto, tá? Período simples quando tem um verbo. Período composto quando tem dois verbos. Então, nessa frase aqui, eu transformei o meu adjetivo em um verbo junto com o pronome relativo. Quando isso acontece, esse termo aqui que eu sublinhei, o que estuda, ele tem um valor de adjetivo, porque ele está dando uma característica ao termo antecedente. Então, quando isso acontece, eu já sei que tem aqui que está rolando, né, uma oração subordinada adjetiva. Então, eu repeti a frase aqui embaixo, vocês não precisam repetir, não. Ele é um menino que estuda. Então, esse que estuda, eu sei que tem o valor de adjetivo. Então, ele está se referindo ao menino. É qualquer pessoa que estuda? Não. Ele que é um menino que estuda. Então, o que estuda
substitui a palavra estudioso. Que estuda, eu tenho um pronome relativo e um verbo, que juntos dão valor de adjetivo e que fazem referência ao termo anterior, ao termo antecedente. Então, na oração subordinada, eu vou classificar da seguinte forma. Ele é um menino, oração principal, tá? Ele é um menino. Mas ele é um menino qualquer? Não, ele é um menino estudioso, ele tem uma característica particular que só é dele. Então, o que estuda é o adjetivo, né? Um termo adjetivado. Então, esse que estuda faz referência aqui. Como a minha oração subordinada adjetiva, ela tem que iniciar com pronome relativo, então eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, tá? Dá pra ver aí direitinho? Ó, oração subordinada adjetiva. Agora vocês vão anotar aí exatamente a classificação das orações subordinadas adjetivas, tá? Ó, oração subordinada adjetiva restritiva é quando particulariza o termo antecedente. Restringe não se refere a todos, se refere só àquela pessoa, só àquele ser, tá? Então ela é restritiva. Nesse caso aqui, que eu passei para vocês, ó, ele é um menino que estuda, eu estou restringindo apenas ao menino. Não são todos os meninos do mundo que são estudiosos. É só esse menino aqui, tá? Em questão. Então, ele tá restringindo uma característica do menino. Então, aqui seria uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá? E copiem aí também. Oração subordinada adjetiva explicativa. Explica e amplia o termo antecedente. Refere-se a todos. Então, aqui, na restritiva, eu não falo de todo mundo. Eu falo apenas de uma pessoa ou um grupo de pessoas específico. Já na explicativa, eu falo de todo mundo sem exceção. Eu vou generalizar o termo mesmo. Então, se eu falar que ele é um menino que estuda, eu vou falar de classe de todos os meninos. Todos os meninos do mundo estudam, se eu estiver na explicativa. Mas como ali é restritiva, eu estou falando daquele menino específico, tá? Eu estou particularizando o meu termo antecedente. Copia isso aí, gente, que isso aí é muito importante. Vou até escrever aqui, ó. IPC. Importante pra caraca, tá? É importante copiar, hein? Agora vamos lá. Classificação das orações subordinadas adjetivas com exemplo, tá? Porque vocês já copiaram aquela parte de lá. Agora é com exemplo. Eu vou pegar duas frases iguais, mas com sentido totalmente diferente, para vocês verem a diferença, tá? Que vai fazer de uma classificação para outra. Então, ó. Primeira frase aqui. Os pescadores que contam mentiras não devem ser levados a sério. Então, aqui eu tô falando que os pescadores, eles contam mentiras. E que por eles contarem mentiras, eles não devem ser levados a sério. Então, olha aqui, tem, ó, os pescadores, olha o pronome relativo aqui, ó, que contam mentiras. Não devem ser levados a sério. Então, aqui eu vou separar sempre. Então, gente, vamos continuar porque esse piloto azul não deu certo, não. Então, ó, eu vou separar aqui, ó, só esse pedacinho aqui, né? Até aqui embaixo, não. Só aqui, os pescadores que contam mentiras. Separei, tá? Esse primeiro pedaço aqui, os pescadores, é uma oração principal. Não devem ser levados a sério, oração principal. Quando eu falo os pescadores não devem ser levados a sério, eu estou generalizando. Mas quando eu coloco aqui que contam mentiras, eu estou especificando. Então, esse que contam mentiras, eles, ó, até escrevi aqui embaixo. Que contam mentiras, ele tem um valor de adjetivo, que significa mentirosos, tá? É igual aquele outro caso lá que eu tinha explicado. Do estudioso que estuda. Mentirosos que contam mentiras. Então, esse termo aqui, ele tem valor de adjetivo. Começa aqui com pronome relativo. Então, que contam mentiras é a oração subordinada adjetiva. Agora, eu tenho que saber se ela é explicativa ou restritiva. E eu vou falar para vocês que ela é restritiva. Não está falando de todos os pescadores, está falando só daqueles que contam mentira. Então, só os pescadores que contam mentira,
tá? É que não devem ser levados a sério. Os outros que não contam podem ser levados a sério. Então, eu tenho aqui um termo que ele está restringindo, particularizando a característica do meu termo antecedente, tá? Agora, a outra parte. Ó, os pescadores que contam mentiras não devem ser levados a sério. Ué, a mesma frase? Sim, a mesma frase. Que contam mentiras, valor de adjetivo? Sim, que contam mentiras é valor de adjetivo, porque eu tenho aqui um pronome relativo iniciando a minha oração subordinada. Que contam mentiras, ele pode ser substituído por mentirosos. Os pescadores mentirosos não devem ser levados a sério, que é o adjetivo da minha frase. Mas como é uma oração subordinada, então eu tenho que ter dois verbos. Contam e devem ser, que é uma locução verbal. Então eu tenho aqui, os pescadores separam. Que contam mentiras, separam. Não devem ser levados a sério. Oração principal no início e oração principal no fim. Agora, um termozinho aí, que são as vírgulas, tá vendo aqui? Que eu coloquei, faz toda a diferença no contexto da frase depois. Porque o que contam mentiras também está falando dos pescadores. Porém, aqui ele está generalizando, ele está ampliando, está se referindo a todos. Todos os pescadores do mundo são mentirosos. Todos eles contam mentira e todos eles não podem ser levados a sério. Então, nesse caso aqui, eu vou ter uma oração subordinada adjetiva explicativa. Então, quando eu não tenho vírgula, tá? Ele é restritivo. Ele só está se referindo a alguns, ao grupo de pescadores mentirosos. Quando eu tenho vírgula, eu já estou explicando o meu termo anterior e eu me refiro a todos. Então, ele é explicativo. Ele é muito facinho, tá, gente? Agora, a única diferença que vai ter é se eu perguntar na frase a diferença de sentido, vocês vão ter que me explicar. Por quê? Que um tem vírgula e o outro não tem, isso eu sei, dá pra ver. Mas qual a diferença de sentido? Na restritiva, ele fala que apenas os pescadores que contam mentiras não devem ser levados a sério. Já na explicativa, ele fala que todos os pescadores do mundo contam mentiras e por isso não devem ser levados a sério, tá? Então, quando tem vírgula, se refere a todos. Quando não tem a vírgula, se refere a apenas um grupo. É específico, não generaliza, tá? Gente, nós vamos começar aí na página 50. Tem aí um texto para vocês lerem, um texto de uma quarta capa. O que é uma quarta capa de um livro? É o livro normal, tá? E aqui no final, o livro de histórias, normalmente, né, de contos, ele vem uma sinopse, vem um resumo do que se trata o livro. E esse final aqui, essa última capa aqui que encontra-se essa informação, se chama quarta capa. Então, vocês vão ler aqui, o livro é esse aqui, ó, o livro da menina. Então, responder aqui. Vocês notem que tem alguns termos em negrito no texto e vocês vão responder exatamente aqui, tá? Quantas orações há no trecho acima, nesse trecho? Lembrando que oração vocês sabem que é verbo, tá? Então, tô até tampando aqui. Aí vocês vão responder as perguntas aqui, que tá muito facinha mesmo, tá? Vai responder aqui em cima nas páginas 51, na 52. Aí, quando chegar aqui embaixo em atividades, tá? Vocês vão ver aí, ó. Número 1, leia e analise as frases a seguir. Então, vocês vão ver que a frase da letra A, os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. E na letra B, os músicos brasileiros que são bons fazem nossa alegria. Vocês vão dizer aí pra mim em qual deles, aqui na letra A, ressaltam a qualidade dos músicos brasileiros. Se é na letra A ou na letra B, e vocês vão explicar. Lembra da história dos pescadores? É igualzinho, tá? E aqui, na letra B, vocês vão explicar a diferença aí de sentido da frase, tá? Em qual frase todos os músicos brasileiros
são responsáveis pela alegria do povo. E por quê? Tá? Então, na letra A, eu só quero saber quais são bons. E no outro, todos são bons. Por quê? Então, vocês vão explicar aí para mim. E depois vocês vão vendo aqui, ó, número 2, a manchete. Também vocês vão ver qual é o pronome relativo. Vocês vão escrever aí na página 53 direitinho. E a página 54. A página 54 aqui desse lado. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem... Vou até tapar aqui. Se vocês tiverem dúvida, vocês podem me perguntar, podem me chamar à vontade, tá? E eu vou colocar a correção mais tarde. 1h15, mais ou menos, eu posto a correção para vocês. E aí eu faço um videozinho explicando essas duas questões aí, tá? Da diferença de uma frase para outra. Então, gente, estou finalizando aqui a aula de hoje, tá? Um super beijo para vocês. Entre em contato e aguarde a correção. Não deixe de copiar essas explicações no caderno. Quando for me mandar foto, eu quero foto do livro e do caderno, hein, galera? Beijos!